Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa decisão super importante do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender passo a passo por que a lei que criou o FARPEN, o Fundo de Apoio ao Registro de Pessoas Naturais lá da Paraíba, foi considerada constitucional. Vem comigo que a gente vai desvendar isso juntos. E ó, antes da gente começar pra valer, aquele recadinho rápido. Se essa análise ajudar a clarear as coisas, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Vamos lá! Começando com uma pergunta que talvez pouca gente pare pra pensar. A gente sabe que serviços como certidão de nascimento, de óbito, são gratuitos em muitas situações. É lei. Mas alguém já se perguntou quem é que paga essa conta? De onde sai o dinheiro para que os cartórios consigam emitir esses documentos sem custo para a população? Pois é, a resposta para essa pergunta, pelo menos no estado da Paraíba, tem um nome: Farpen. E é exatamente sobre ele que a gente vai falar agora. O que é e como essa engrenagem funciona. Basicamente, o Farpen é como se fosse um grande cofre, um fundo criado com um objetivo bem específico: reembolsar os cartórios de registro civil por todos aqueles atos que, por lei, eles são obrigados a fazer de graça. Simples assim. E que serviços são esses? Bom, estamos falando do básico da cidadania, né? O registro quando alguém nasce, a certidão quando alguém falece, o casamento para quem não tem condições de pagar e até mesmo os documentos que a própria Justiça ou a Defensoria Pública pedem para garantir outros direitos. O funcionamento é bem lógico, faz todo sentido. Primeiro, o cidadão vai lá no cartório e recebe o serviço de graça, como manda a lei. Em paralelo, o fundo Farpen é abastecido com recursos que vêm de diversas fontes. E, por fim, com esse dinheiro, o fundo compensa os cartórios. É um ciclo que garante duas coisas: o direito do cidadão e a sobrevivência do cartório. Tá, mas se o sistema parece tão redondo, tão bem pensado, por que raios isso foi parar no Supremo Tribunal Federal? É aí que a história começa a ficar interessante. Vamos entender a origem dessa briga. A confusão toda começou porque a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que é o topo do Ministério Público Federal, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Basicamente, a PGR olhou para a lei da Paraíba e disse: opa, tem algo de errado aqui. Isso não está de acordo com a Constituição. E só para a gente se situar no tempo, a lei que criou o Farpen é lá de 2003. Um tempo depois, a PGR entrou com a ação e essa disputa jurídica se arrastou por anos, até que a decisão final, o ponto final da história, só saiu agora, em abril de 2024. Uma longa jornada, hein? Certo, mas qual era o problema, exatamente? O que a Procuradoria-Geral da República alegou para dizer que a lei era inconstitucional? Vamos ver os argumentos em detalhes. O argumento principal da PGR era este: olha só. A lei estaria entregando a administração de dinheiro público para entidades privadas. E isso, na visão deles, feria de morte princípios básicos da administração pública, como a impessoalidade e a moralidade. O ponto nevrálgico, o X da questão, estava na composição do conselho gestor do fundo. A lei colocou lá os presidentes de duas associações de cartórios, a Anoreg e a Arpen, que são, por natureza, entidades privadas. Para a PGR, isso era inaceitável. Era como entregar a chave do cofre público para particulares. E aí, essa explicação está clareando as coisas? Se estiver sendo útil, que tal dar uma pausa rápida e compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Ajuda a espalhar informação. Cada compartilhamento é um empurrãozinho que ajuda nosso canal a crescer e a trazer mais análises detalhadas como esta. É um apoio super valioso. Beleza, voltando para o nosso caso. A gente já viu o problema, os argumentos da acusação. Chegou a hora do clímax. Como foi que o STF bateu o martelo nessa história? E a decisão, por unanimidade, foi direta e reta. A lei é constitucional. O STF deu o selo de validade pro Farpen da Paraíba. Mas o mais importante não é só saber o resultado, é entender o porquê. E a chave para entender tudo está aqui, na composição completa do tal conselho gestor. A PGR focou nos membros privados, certo? Mas o STF olhou o quadro todo, e o que eles viram? Que sim, tinha gente de associação privada, mas a maioria dos membros, e principalmente os cargos com poder de fiscalização, eram todos do Poder Judiciário. A supervisão pública, na verdade, era o pilar central do modelo. Então, o raciocínio do STF se apoiou em três pilares bem fortes. Primeiro, a supervisão do Poder Judiciário é direta e permanente. Então, o controle público está garantido. Segundo,
o fundo tem um propósito social nobre, que é fazer valer um direito básico. E terceiro, isso nem era novidade, porque o tribunal já tinha julgado um caso quase igual, do estado do Amazonas, e tinha dito que era constitucional. Portanto, a grande lição, o pulo do gato aqui é o seguinte: a participação de entidades privadas na gestão de algo público não é por si só um problema. Ela se torna válida e constitucional desde que o controle, a fiscalização final, continue firme nas mãos do poder público. Essa foi a mensagem da decisão. Ok, então uma lei da Paraíba foi validada. E daí? Por que essa decisão é importante para além das fronteiras daquele estado? Vamos ver o real impacto disso. Essa decisão é um divisor de águas porque ela valida um modelo de colaboração público-privada para financiar a cidadania. Ela basicamente diz para os outros estados: olha, existe um caminho seguro e legal para resolver esse problema. Isso significa que outros lugares não precisam reinventar a roda. Eles agora têm um modelo aprovado pelo STF que podem adaptar e usar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Em meio a tantos debates sobre o público versus o privado, o que esse caso específico nos ensina? Qual é o segredo para fazer essa balança funcionar de um jeito que beneficie a sociedade? E a resposta, de acordo com o Supremo nesse caso, é cristalina. A chave de tudo é a supervisão. Uma fiscalização forte, atenta e principalmente permanente por parte do poder público é o que garante que o interesse coletivo sempre vai prevalecer, mesmo quando há parceiros privados envolvidos na jogada. E é com essa ideia que a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção. Para mais áudio como este, siga o Direito Cast no Spotify. E não se esqueça, deixar o like é muito importante para nós. E claro, para quem prefere ver a gente, as versões em vídeo estão lá no nosso canal no YouTube ou no TikTok, é só procurar por Direito Cast. Um abraço e até a próxima.